Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Teólogos do Twitter. Eu deixei uma mensagem fixada lá no meu Twitter pedindo para vocês enviarem tweetadas de gente famosa acerca de teologia, religião, Jesus, Bíblia e coisas assim, para que a partir de sua curiosidade sobre polêmicas envolvendo o nome de famosos, eu possa lhe ensinar alguma coisa sobre a palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa, a gente tenta inventar aqui para tentar transmitir e ensinar teologia para você que não tá nem aí para isso. Aqui a gente trabalha com sinceridade, a gente trabalha com a sinceridade. Mas a verdade por trás disso tudo é que é muito importante dar algumas respostas a comentários culturais acerca de teologia e de religião, que muitas vezes leva algumas pessoas menos instruídas, ainda que sejam mensagens às vezes muito bobinhas, né? E eu quero muito usar o Twitter para isso, porque o Twitter é o local onde as pessoas mais falam bobagem com ar de certeza absoluta. Se você quiser ajudar a fazer o próximo Teólogos do Twitter, aqui na descrição tem um link do meu Twitter, a mensagem fixada lá é onde você responde mandando o link pra tweetada do povo. Luiz Felipe Pondé: de todos os pecados, a ira parece ser o único cometido pelo próprio Deus e Jesus. Primeiro que dentro da lógica interna da religião cristã, isso está muito errado porque Deus nem Jesus pecam, né? Claramente a Bíblia diz que Deus não peca, Deus não faz o mal, de que Jesus foi impecável e em que nada errou, de que ele foi o homem perfeito. Então, se Deus e Jesus cometeram ira, então ira não é pecado necessariamente. E, de fato, quando a gente vai ler na Escritura, a ira por si só não é pecaminosa. A ira muitas vezes é santa, tanto que o Antigo Testamento fala constantemente da ira de Deus. Nós vemos Jesus se irando na Escritura de fato. Tem aquele verso famoso, né? Irai-vos, mas não pequeis e tal. Estar irado não é uma coisa necessariamente errada, desde que a sua motivação para ira e seu objeto de ira seja correto. Eu amo bebês e porque eu amo bebês eu odeio o aborto. Porque eu amo a vida eu odeio o assassinato. Porque eu amo a Deus eu odeio o pecado. O que nós não temos é justificativa para odiar alguém. Porque o ser humano, quando odeia alguém tão igual a ele, tão pecador quanto ele, tão falho quanto ele, sempre o faz por algo pecaminoso. A ira de Deus contra os homens pecaminosos aí já é outra coisa, porque Deus tem uma ira realmente santa, não é a ira egoísta, não é a nossa ira como ser humano. Mas dizer que a ira é um pecado que Deus comete tá plenamente errado. Por isso a ira parece ser, em alguma medida, uma desmedida justificada. Não para nós, mas para Deus com certeza. Sob ela, a capacidade de autocontenção e avaliação moral ficam danificadas por conta do estreitamento do afeto que a ira causa. E parece que ele está aplicando isso a Deus, de que a capacidade de Deus se autoconter e avaliar sua própria moral está danificada, uma vez que Deus e Jesus se iram. Isso é um absurdo, né? O Pondé é muito queridinho aí de conservadores e cristãos, de forma geral, porque ele fala positivamente acerca da fé. Mas ó, Pondé tem umas heresias meio doidas aí. Enquanto a ira humana é geralmente uma demonstração do pecado, a ira de Deus é uma demonstração da santidade. Foi a resposta que alguém deu aqui pra ele. Mais uma, Pirula, o ateu mais famoso do YouTube, já teve aqui no canal. Em até 5 anos, a crença no terraplanismo será majoritária entre os evangélicos neopentecostais brasileiros. Escrevam, me cobrem. Olha, eu acho isso pouquíssimo provável, certo? Pouquíssimo provável. Primeiro porque, por mais que digam que os cristãos são anticientíficos, blá blá blá, isso é uma infelicidade e uma mentira, né? Você tem dentro do cristianismo uma grande variedade de pessoas que creem na ciência como um instrumento de observação do mundo e tudo mais. Agora, ele tá falando diretamente de evangélicos neopentecostais. Os neopentecostais geralmente estão ali na escala menos instruída da sociedade e possuem perspectivas bem anti-intelectualistas e bem anti-científicas mesmo. Agora, eu sou bem relacionado com ambientes mais variados. E eu conheci na minha vida inteira 2 terraplanistas. E só um era cristão. Eu acho pouquíssimo provável que esse tipo de crença se espalhe dentro de ambientes neopentecostais de fato. Se um dia chegar, sei lá, a 10% dos neopentecostais, já vai ser um número absurdo. Eu acho muito difícil passar disso. Em 5 anos, vou guardar esse Twitter e vou cobrar, senhor Pirula. Porque isso me parece muito mais uma crítica geral ao anticientificismo de movimentos neopentecostais. E sim, há um espaço para criticá-los por isso. Mas essas críticas precisam ser mais específicas. Se você joga de forma genérica assim, parece que tá só querendo mesmo defecar na cabeça aí da galera mais espiritualista aí dos movimentos neopentecostais. O que não parece muito cortês, não combina muito com sua postura, Pirula. Lendo as respostas dele aqui embaixo, ele responde alguém dizendo o seguinte: por isso falei dentro de 5 anos. Boa parte dos pastores nem entrou em contato com a ideia ainda, mas vai entrar, me cobrem. É muita certeza sobre o futuro. Isso não é só generalização, mas parece um preconceito descarado com a figura dos neopentecostais. Eu acho isso muito descortês. Bem, em 5 anos a gente conversa. Recebi aqui de Leandro de Moura Ribeiro: Jesus Cristo era comunista. Boa Páscoa. A gente tem vídeo sobre isso respondendo o Gregório do Vivier aqui no canal. Entra no card aí em cima e você já ouve essa ideia de Jesus ser comunista ou não. A gente já lidou com isso.
é bobagem. A escritura não defende nada disso, a escritura não defende tomada de meio de produção, não defende um governo inchado controlando as atividades das pessoas, que seria o caminho do socialismo até o comunismo, não apresenta nenhum tipo de anarquismo comunista também. Jesus não estava nem aí para as relações políticas no tempo dele, ele estava preocupado com a conversão da alma. Mas abaixo alguém cita aqui sobre o comunismo primitivo do livro de Atos, é um absurdo sobre a leitura de Atos. Quando o livro de Atos fala que os irmãos viviam com tudo em comum, eles eram generosos, eles tinham suas propriedades privadas e doavam suas propriedades uns aos outros para que não houvesse pobreza. Era um ambiente de caridade privada. O governo não estava obrigando as pessoas a nada, nem controlando a distribuição de renda. Como é que Jesus pode ser comunista dessa forma? Um absurdo. O Whindersson Nunes, e é uma thread bem grande aqui acerca de depressão, mas o Twitter em si que mandaram diz o seguinte: o que eu quero dizer com isso? Uma história que ele conta aqui. Depressão não é falta de Deus. Você só precisa deixar Deus agir pelas mãos certas. Deus é bom o tempo todo. Ah, que bonito. Apesar do Whindersson Nunes não ter um comportamento público como cristão, digamos assim, e ele fala até coisas meio estranhas a respeito da fé em algumas entrevistas, o que ele diz aqui não tem nada de errado. Depressão é falta de Deus? Bem, pode até ser. Existem casos em que você pode ter um coração deprimido porque você tem um problema espiritual, porque você tá fugindo de Deus, você tem um pecado oculto. O fato de você não encontrar paz e segurança na pessoa de Jesus te deixa triste de muitas formas. Depressão pode ser falta de Deus, mas muitas vezes pode não ser também. A depressão pode surgir das mais variadas causas, sejam causas bioquímicas e filogenéticas, seja muitas vezes por experiência de vida, por contexto social que está envolvido, por uma cosmovisão errada. Você pode ter Deus na sua vida e ao mesmo tempo você ter um espírito deprimido. A gente fala muito bem sobre isso nos nossos vídeos sobre depressão, vai ter o card aqui para playlist sobre os vídeos, onde eu conto até mesmo a minha história com depressão. Depressão não é falta de Deus, você só precisa deixar Deus agir pelas mãos certas. Isso é muito legal, porque talvez o Whindersson nem perceba a complexidade do que ele está dizendo, de que depressão não é falta de Deus. Você pode ter Deus e estar deprimido, mas tendo Deus, Deus pode agir pelas mãos corretas para curar a sua depressão, seja um médico, seja um terapeuta, seja um pastor, seja a própria comunidade, seja você mesmo tendo consciência de alguma coisa, seja o remédio correto. Deus é bom o tempo todo e é isso mesmo. Valeu. Quem diria que a tweetada mais corretinha viria do Whindersson Nunes. Coisa legal. Mandaram aqui do Neymar Júnior. Deus é top. Ele é mesmo, tá certo. Repassem. E mandaram aqui de Antônio Carlos Costa. O problema da pobreza não consiste apenas na baixa renda, mas também no fato de o despossuído não poder expressar todo o seu potencial de portador da imagem do seu criador. Olha, tem problema aqui. Isso aqui é quase teologia da libertação, certo? O que o Antônio Carlos Costa, como líder de ONG e pastor presbiteriano, está dizendo é que expressar o potencial de portador da imagem de Deus é contingencial à sua capacidade financeira. Ou seja, se você vive em pobreza, se você tem pouco dinheiro, você não vai expressar a imagem de Deus tanto quanto poderia. Se você tem mais dinheiro, se você tem mais recurso, se você consegue ali, na pirâmide de Maslow, suprir suas necessidades básicas, aí sim você consegue expressar a imagem de Deus, essa potencialidade como criada a imagem de Deus. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Pobres e miseráveis expressam a imagem de Deus tanto quanto ricos e milionários. Porque expressar a imagem de Deus não é medido pela nossa habilidade social, pela nossa capacidade de engajamento no mundo. Nós somos imagem de Deus por causa daquilo que somos de fato. Seja sofrendo em miséria, seja magro e morrendo de fome, dormindo na rua, seja rico em mansões luxuosas. Todos nós portamos o mesmo grau da imagem de Deus e demonstramos ao mundo o mesmo grau de semelhança com o Criador. Porque nós não somos imagem de Deus pelo que fazemos ou operamos no mundo, mas o somos por aquilo que intrinsecamente recebemos no ato criacional do Senhor. Thiago Arraes, da banda Os Arraes. O nazismo era uma teologia. Tá certo, viu? Tá plenamente certo. Se você lê o Teologia Política do Carl Schmitt, você percebe muito disso. Se você for ler também o Nomos of the Earth, também do mesmo autor, tem muita coisa, viu? De teologia dentro do nazismo. Uma teologia construída através da manipulação das palavras da Bíblia e na subsequente utilização da Bíblia como uma arma contra os inimigos do país. Sim, certamente está correto. A consequência final dessa violência, Auschwitz e Dachau. Ele vai dizer aqui na frente: minha presença mais vocal nas redes sociais se dá pelo fato de que o novo governo buscou o respaldo bíblico para se legitimizar diante da vasta população religiosa do país. A Bíblia foi manipulada, pastores, líderes religiosos e membros leigos apoiaram a violência hermenêutica. E o que ele está dizendo é justamente sobre o problema de forças políticas usarem de teologia e deturparem pensamentos teológicos para aplicarem como força política de alguma forma. E quer saber? Isso está plenamente correto. Todos os governos atuais e passados tentaram usar a Bíblia como legitimação para certas atitudes políticas. Eu não tenho idade para julgar corretamente o governo Fernando Henrique Cardoso, mas os governos petistas todos se esforçaram
por fazer um uso político de elementos de fé. Pensa no trabalho de Ariovaldo Ramos, por exemplo, como um dos teólogos do Partido dos Trabalhadores, e de quanto trabalho nas comunidades eclesiais de base, dentro da Igreja Católica, foi feito na tentativa de criar essa amálgama entre marxismo, gramscianismo, movimentos de transformação humana laicos, esquerdismos variados e a religião cristã de alguma forma. Você encontra muito isso nos governos passados e você encontra isso no governo presente também. No governo Bolsonaro, você tem um esforço teológico para legitimizar muitas das atitudes públicas. E por si só, creio eu, isso não é um problema. Por si só, tentar apresentar uma visão teológica do esforço político faz sentido para mim, deve fazer sentido para todo aquele que acredita que há uma influência da religião e da cultura dentro da esfera política. A questão é julgar essas teologias uma por uma e entender se o que está sendo feito é correto ou errado. Isso é mais difícil, isso não dá para fazer no Twitter. Felipe Castanhari, verdade, Jesus é o melhor super-herói já inventado. E aqui de graça, hein? Bem de graça essa, hein? É muito estranho, ainda hoje, século XXI, certo? Vou usar aqui o argumento da cronologia. É terrível que no século XXI ainda existam seres humanos que acreditam que a figura de Jesus é inventada. Até porque muitos teólogos, muitos historiadores vão acreditar piamente na figura histórica da pessoa de Jesus. Existe uma nuvem de testemunhas que mostram que Jesus realmente existiu, que ele foi realmente um personagem histórico. Ele responde aqui: é minha opinião, aprenda a respeitá-la? Então, a sua opinião está errada. Sua opinião não corresponde aos fatos, então não tem como respeitar uma opinião que é mentirosa. Dizer que Jesus foi inventado como super-herói é uma bobagem. Existem vários registros desse personagem histórico existindo. Agora, se a invenção está no aspecto heróico, no fato dos milagres acontecerem e tal, então Castanhari precisa encontrar alternativas aos relatos das testemunhas oculares que morreram defendendo aquilo que viram, não é? É muito diferente do que acontece, por exemplo, com o muçulmano. O muçulmano, ele morre pela sua fé. Ele morre por algo que ele acredita, não é? Por fé, sem observar, sem prova nem nada. Os apóstolos morreram dizendo que viram um negócio acontecer. Eles viram Jesus realizar milagres, eles viram ele morrer, eles viram ele ressuscitar, botaram uma espada no pescoço cada um deles e perguntaram: você realmente viu isso acontecer? É só dizer que não, que você vive. E eles disseram: vi, e morreram. Ninguém morre por uma mentira. Eles não estão morrendo por uma fé transcendental, eles estavam morrendo como testemunhas de um fato. As tentativas de explicação para isso são as mais variadas. Eles tiveram alucinações coletivas, Jesus não morreu de verdade, ficou só desmaiado na cova, mas todas essas tentativas de explicação são uma bobagem sem tamanho e cobram muito mais fé do que acreditar que existe uma força superior e transcendental e que se ergueu dos mortos. Bobagem, Castanhari, bobagem. Nil Moreto, a gente perde tanto tempo com besteira, né? Odiando, tretando, provocando. Deveríamos lembrar mais vezes de que todo mundo vai morrer. E é verdade. É verdade mesmo. Acho que a consciência da finitude provoca tristeza, mas também gera humildade. Entender que a gente é limitado provoca realmente um senso de humildade diante da existência. Tem uma senhora da minha igreja que diz assim: fale baixo porque a gente morre. A gente morre, um dia a gente vai morrer, então não tem por que gritar com ninguém. A gente tem que ter esse senso de humildade com a existência. E humildade, reconhecimento da sua própria finitude. Gera a sabedoria de dar valor ao que merece valor. Realmente, uma vez que a vida ela é totalmente limitada, a gente tem que encontrar valor naquilo que é realmente transcendental, que é muito maior do que essa vida aqui. A gente aprende a não se apegar a tanta bobagem, uma vez que a gente tem uma noção do que é eterno. E ela diz, tem uma frase do C.S. Lewis, olha só, C.S. Lewis, um dos autores cristãos mais famosos, e tem uma frase do C.S. Lewis que eu gosto muito: o que não é eterno é eternamente inútil. Pense nisso. Olha só a coisa maravilhosa. Nilson Moreto, como uma das youtubers mais famosas aí do Brasil, lembrando a gente de que tudo aquilo que não é eterno, que não fica para além dessa vida, é eternamente inútil. Se você não acreditar em Deus, se você não acreditar na vida eterna, se você não acreditar que existe algo para além da eternidade, então toda a existência é inútil. Uma vez que você acredita em algo para além dessa vida, então você acredita que existem coisas muito mais úteis do que outras. Muito bonito, muito bonito. Felipe Neto, neste aniversário de Jesus, lembrem-se, ele não defende a violência em nenhuma circunstância. Não importa quanto você queira justificar seu comportamento agressivo, ele reprova e ponto final. Comportamento agressivo, o que ele quer dizer com isso? Porque hoje em dia qualquer coisa é agressiva, né? Se você ler Mateus 23, por exemplo, Jesus chama os fariseus de cobra, de raça de víboras, de sepulcros caiados, chama eles de filhos do inferno. Esse é um comportamento agressivo para a nossa cultura moderna? Sim, é um comportamento agressivo. Jesus foi agressivo ao tratar com os fariseus. Mas agressivo como, não é? Jesus foi duro. Jesus trouxe palavras duras. Jesus trouxe uma condenação forte e séria contra os fariseus. Agora, Jesus foi violento contra eles? De forma nenhuma. Eu acho que tem que saber como medir isso. Tem um vídeo aqui no canal sobre a esculhambação metodológica da direita cristã, em que eu comento um pouco sobre essa questão da violência
no discurso ou não. Você entra no card aqui, eu acho que dá pra explicar bem isso que o Felipe Neto tá colocando. Ele dá com as complexidades do assunto. Marco Gomes, grande consigliere, ele, o jovem nerd. Inclusive tem uma pergunta. As igrejas evangélicas brasileiras já se livraram dessa mania de tudo que não sai de dentro da igreja ser do diabo e, portanto, condenável? Na minha adolescência, na Assembleia, até filme era complicado de assistir porque era tudo do diabo. Provavelmente sim, certo? A maioria das igrejas já venceu esse dualismo estranho de transformar tudo em algo do capeta, em dizer que tudo é o diabo e que tudo aquilo que não é a produção a gospel ou de dentro do ambiente cultico, né, ou litúrgico, é do capeta. Hoje em dia, com o avanço da ontologia reformada, de uma ideia mais séria sobre cosmovisão cristã e coisas assim, as pessoas já entendem que tudo pode ser feito para a glória de Deus e que coisas de fora do ambiente litúrgico também podem ser recebidas para a glória de Deus, se julgados de acordo com a palavra do Senhor. Certamente ainda existem comunidades extremamente dualistas, né, que ainda defendem essa ruptura entre a vida religiosa e a vida comum, mas graças a Deus isso hoje é bem menos comum já. Então sim, esse tipo de comportamento mudou muito nas igrejas. Do Meteoro Brasil, comentando sobre o livro Tudo que você precisou desaprender para virar um idiota. Certamente uma paródia ao livro do Olavo de Carvalho, Tudo que você precisa saber para não ser um idiota. E ele tá falando sobre as ficções que eles vão rebater no livro, e uma das ficções é: a moral judaico-cristã guiou a civilização ocidental e hoje se vê ameaçada pela chegada de uma religião biônica universal. O fato, a moral judaico-cristã é uma abstração. Já a tal religião biônica universal é uma conspiração tão engraçada quanto seu nome sugere. Eu não vou comentar sobre essa religião biônica universal não, porque isso é loucuras do Olavo de Carvalho. Mas trazer como ficção a ideia de que a moral judaico-cristã guiou a civilização ocidental é um absurdo. É um absurdo, é loucura, certo? É teoria da conspiração. É tipo negar que a moral judaico-cristã guiou todo o processo de formação do Ocidente, é tipo ser anti-vacina ou ser terraplanista, tá ligado? É negar consenso acadêmico, não é consenso acadêmico de acadêmico cristão. É negar o óbvio a partir dos melhores historiadores da cultura que existem. Me faça o seguinte favor: se vocês vão escrever esse capítulo mesmo, aí vocês leem E se Jesus não tivesse nascido, certo? Do James Kennedy. Você vê O Livro que Fez o Seu Mundo, do MacLeod. Vocês lidam também com Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental, do Thomas Woods. Aí vocês pegam a coleção do Christopher Dawson, certo? Da E-Realizações, Dinâmicas do Mundo, a Formação da Cristandade, a Criação do Ocidente, a Divisão da Cristandade e o Progresso e Religião. E por favor, nos mostrem como esses livros apresentam uma falsificação da hipótese tão bem aceita na academia de que o Ocidente tem como um dos seus pilares nesse tripé de formação do Ocidente, que é com direito romano, filosofia grega e moral judaico-cristã, e mostra como essa parte do tripé é um mito, certo? Boa sorte, pessoal do Meteoro Brasil, quero muito ver isso. Me mandaram aqui um Twitter do Barack Obama, em tradução livre aqui do Joel Santana: os ataques a turistas e adoradores da Páscoa e adoradores pascuais no Sri Lanka são um ataque à humanidade. Um dia devotado ao amor, à redenção e ao renovo, nós oramos pelas vítimas e estamos juntos com o povo do Sri Lanka. Barack Obama não teve coragem de dizer que foram atacados no Sri Lanka cristãos. Ele tratou cristãos por adoradores pascuais. E qual é o tipo de cenário cultural que faz com que um grupo que foi atacado e morto, não é, mais de 200 mortos nas igrejas no Sri Lanka durante a Páscoa, mais de 400 feridos na última vez que eu olhei? Por que eles não podem ser chamados de cristãos pelo Obama? Simples, porque você não pode lamentar pela morte de pessoas cujo nome você usa pra xingar, certo? Uma vez que eles sendo tratar cristãos como a maior escória do Ocidente, lamentar que cristãos estejam morrendo não funciona bem pra eles. Então eles são agora adoradores pascuais, né, e não mais cristãos. É um negócio absurdo, nós não somos nem chamados pelo nosso nome mais. Aí, vamos terminar com um último aqui. Dionísios Amêndola, do famoso bunker do Dio. Não se pode temer a derrota do cristianismo, pois o cristianismo nasceu da derrota de Deus. Rapaz, se você quiser ler com má vontade, sim, a derrota de Deus, o que? Jesus venceu na cruz, né? E venceu. O Dionísio, tenho certeza que é cristão, ele certamente vai concordar que Jesus venceu o pecado, a morte e o diabo na cruz. Mas a cruz foi a morte de Deus, né? O Deus encarnado morreu ali. Então o cristianismo nasce quando Deus morre. O cristianismo nasce quando Jesus na cruz é ferido e nu é crucificado. Olhar para esse aspecto da derrota de Deus na cruz e o cristianismo ter nascido dessa derrota e nós não temermos sermos derrotados porque já nascemos a partir da derrota de Deus, ou seja, nós já estamos de forma contrária àquilo que o mundo diz, nós já estamos em oposição a esse mundo. Aquilo que o mundo chama de derrota é aquilo que chamamos de vitória. Nós nascemos triunfantemente da morte de Deus. Isso me lembra muito o próprio T.S. Eliot quando ele disse que não existe causa perdida porque não existe causa ganha. Porque nós não estamos nesse mundo para ganhar nada, nós estamos aqui a partir da derrota. Justamente como diz Paulo em 1 Coríntios, que aquilo que o mundo chama
chama de sabedoria, a gente chama de loucura. Aquilo que a gente se apega como a verdade é o que o mundo chama de mentira. Então a gente não se apega às vitórias culturais nesse mundo, porque nós já nascemos de uma derrota para esse mundo. Derrota esta que, no fim das contas, será a vitória triunfante da igreja. Eu achei essa tweetada aqui do Dionísios muito bonita. Deu vontade de imprimir e colar na parede aqui. Coisa boa. É isso aí. Já tem várias tweetadas aqui que a gente comentou. Esse vídeo já tá ficando meio grande. Se você quiser participar do próximo Teólogos do Twitter, vai aqui na descrição. Tem o meu Twitter lá. Tem lá a mensagem fixada. Você responde nessa mensagem com o link da tweetada de quem você quer que eu responda. E a gente vai fazer esse programinha chuchu beleza aqui de vez em quando der vontade. Não deixe de se inscrever no canal, assinar as notificações. A gente tem vídeo segunda, quarta e sexta-feira aqui. Valeu e tchau, tchau. Até a próxima.